tem outro também que costuma ser mal educado. Sai do Fluminense agora também. O Rei Knight, ele sai falando também do pessoal, né? Os gênios da internet, pede demissão. Disse que se arrependeu. A aspas fortíssimas dele. Quero ver um gringo chegar aqui e fazer melhor do que eu. E chega o cara que tá há 20 jogos. Né? Se fudeu, né? O Renato tem uma estrela absurda. Até falei pro Rod no Fluminense, Vasco e Palmeiras, falei, o Vasco vai ganhar esse jogo. E assim, alguns amigos vascaínos falam assim, pô, pelo menos um empate. Falei, irmão, o Vasco vai ganhar esse jogo, porque o Renato Gaúcho, ele é um cara de uma estrela absurda. Tudo que foi impossível pro Vasco, o Vasco vai fazer. O problema vai ser quando o Vasco começar a ser possível. Que aí vocês vão falar, meu irmão... É impossível ganhar do Fluminense quarta-feira. Não, é possível demais. É impossível. Eu acho, inclusive, que o Vasco é favorito nesse momento. Cara, não, favorito eu não acho que seja, não, mas acho que o Vasco é. Porque pega aquela questão que a gente pegou do Flamengo, da final do Carioca, Técnico a gente pega novo. o Vasco no momento que é técnico novo. Aí tu fica assim, Como é caraca, que estuda? Não, e o Renato sabe o que e o Renato Gaúcho, A cara, gente chega num momento, até desculpa te cortar, que é totalmente diferente do momento da Copa do Brasil e do Carioca. Aqui o Fluminense chega muito favorito. Que é o momento que tu falou na Copa do Brasil, que o Vasco estava muito mal, e o Fluminense consegue ser eliminado num momento onde era muito favorito, todo o cenário era muito pra gente, e na própria Carioca também. A gente pegou o Vasco agora sem o Diniz e foi um jogo que o Vasco jogou bem melhor que o Fluminense. Exatamente. Foi, pô, o segundo jogo, a semifinal, o Vasco jogou mais que o Fluminense. Muito mais. Quando o destino joga é foda. Cara, então... Pô, era a minha zoação favorita na época de escola. Pô, é muito Destino. bom. Destino, É muito eu bom gostava o muito Fluminense botar um bandeirão de destino e o Vasco Não, ganhar a gente partida. mas sabia que a gente tem uns nada a traumas ver, dessas cara. porra? Sempre que Irmão. faz um mosaico foda, a gente, caralho, vai Eu dar saí ruim. desse Vai dar jogo. merda. Vai zicar essa Vai jogar porra. contra a gente. Eu saí Pô, desse mas o jogo destino é bom possuído pra do Maracanã, caralho. cara. Eu saí desse jogo muito possuído do Maracanã. Mas foi gol de quem esse jogo? Não sei, eu sei que o Juninho fez um Foi gol. o John Não, o Clay. John Clay não foi isso, não, pô. Foi o Juninho John Pernambucano. Clay é o jogo Foi da estreia do Ronaldinho Pernambucano. Gaúcho. Foi o Juninho Pernambucano, porque eu tava ali na Sul, o Juninho Pernambucano Juninho foi na minha Pernambucano. frente, Juninho assim, Pernambucano. fazer graça, apontar. Eu lembro que eu quase tirei o tênis e E joguei o Juninho nele. Pernambucano Mas que não é o não é... Vasco que o Rodrigo Vasco entrou tinha na mente o do Fred? Daxon, o Não. Romário. O Era Romário esse. faz um gol no Isso 2 é 2 a 1. 2012, né? Isso é O 2012. jogo foi 2x1 ou 3x2. Isso é 2012. O Vasco vira um Ou 2013. no Engenhão. Sim. É o que eu lembro, né? Vasco e Fluminense no Engenhão, que o Vasco vira com a entrada do Dak Show e do Romário. Cara, tinha muito Inacreditável. personagem Fluminense e Vasco. Pô, Valdirano, mano. Pô, teve o Fluminense Vasco na ressacada. Que o Cris faz o Cris gol, faz porra. 1 a 0 na ressacada. O Cris, um dos piores zagueiros que eu vi com a camisa do Vasco, fez o gol da Pô, vitória. e E foi Cris uma é bola que loucura. desviou É nele. isso aí. Ele não cabeceou, não bateu no peito dele. O Vasco tinha meio de lateral. Esse jogo tem John na minha Clay cabeça também. pra Não, caralho. o Vasco passou muito tempo tendo um trabalho muito forte contra o Fluminense. Bizarro, Porque era assim, bizarro, a era parada bizarro, Vasco era Fluminense era assim, o Fluminense muitas das vezes jogava melhor que o Vasco. É isso aí. E o Cara, eu lembro de Perdia. 2006, a Copa do Perdia. Brasil. É isso O mesmo. primeiro jogo que o Fluminense faz contra o Vasco, eu encontrei um amigo vascaíno depois, ele, cara, o Vasco não passava do meio campo no primeiro tempo. Eu tava nesse Que jogo era aquele no time do Maracanã. Marcelo, Petkovic. Sim, E o Vasco vai lá e faz um gol. É 1 a isso. 0, acabou. Do nada. Uma Foda-se. jogada do Valdirano lá maluca, bum, gol, acabou. Vocês começam a entrar numa, tipo assim, será que é mesmo destino, né? É, tipo... Não, então, a gente conseguiu mudar isso recentemente, graças a Deus, mas eu, assim, todo Fluminense e Vasco eu já ficava apavorado, cara, na semana. Eu falava, mano, vai dar alguma merda. Pô, a gente vai tá jogar sendo bem. jogão, Tem tá umas sendo recentes do jogão. gol do Jogos. Fabrício no Carioca no Porra! último minuto. Esse é um dos jogos que eu saí mais Não, alucinado. Esse aí é loucura. Moleque, Não, esse é jogo, inacreditável. Enzo, esse jogo, a gente esse aí tava foi um bem. chutão que deram. Vocês lembram? A gente Foda que o lateral era nosso. Não, exatamente. Era. A gente tava bem, a coisa tava assim, caminhando pro final. Eu tô vendo a merda acontecer. O Marlon, nosso lateral esquerdo, começou a dar chutão, e a bola batia no Vasco e voltava. Aquele Wellington. O Wellington. Wellington, Ele nasceu com o dom de jogar bola. Ele começa a ganhar corpo, aí daqui a pouco dá um bicão pra frente, a bola... Cara, aquele gol, Um cara, chutão de aquele gol me sábado. destruiu de uma forma que eu não queria ir Me embora destruiu. do Maracanã. Como há cara. muito tempo eu não era destruído. Eu saí daquele jogo e lembro assim. Cara, estragado. assim, é inacreditável, cara. Tinha uns personagens nojentos. Por isso que eu falo pra você, cara. Esse Vasco é muito chato. Foi um mano. gol muito feio, porque eles chutam a bola na área, aí pinga, ângulo. e aí ele chuta sem ângulo, o goleiro aceita, acho que era o Rafael, o goleiro. Eu achava que era uma coisa espiritual tão grande que chegou um momento, quando começou a surgir negócio de bet, que eu botava dinheiro no Vasco, pô. Falei, mano, Ah, no mínimo eu vou ficar... é win to win. O São Se tiver Januário perder, eu vou também. ficar feliz quando... O Agenor era o goleiro, lembra? É. A gente abre o placar com o Pedro. A gente toma a virada. São o Agenor Januário? toma- Foi. É, em São Gol do Januário. Bruno Cheddar de falta. Pô. Isso. Ah, tinha um manga. Cheddar. Manga, toma gol do Manga. Não, que a gente Teve achava... gol do Nenê a gente e do Manga achava- a gente virado em São achava, Januário a também. gente achava o Bruno César Foi esse que gordo. você falou, eu falei do Não, o outro. Bruno A gente César ach- meteu um golaço de A gente falta. achava o Bruno César gordo, mas vocês conseguiram contratar um goleiro que era 2 vezes... 2 vezes. O Agenor. Foi um jogo que não foi domingo, 11 horas da manhã, foi Sábado, sábado, 11 11 horas da manhã. E aí é por isso Aí- que eu digo. Por isso que eu digo a importância de ter Mário Bittencourt como presidente. do Fluminense. meu irmão. Porque o Mário Salvou Bittencourt, a gente, irmão. diferente de muitos presidentes que a gente teve muitos presidentes do Fluminense que eram oriundos da Zona Sul. Nada contra a Zona Sul, mas o torcedor do Abade, tricolor do Zona sim, Sul sim.
ele não sabe o que é a rivalidade Fluminense e Vasco. Pra ele só tem Fla-Flu. Sim. E eles não davam importância ao Fluminense e Vasco. O Mário, como era de Vila Isabel, como eu, sofria com a torcida do Vasco em Vila Isabel, ele sempre demonstrou o quanto importante era ganhar do Vasco. E aí isso começa a mudar um pouco, começa a dar mais E importância. reverbera ali por dentro Isso, do... aí o É, Fluminense porque o começa- Fluminense começa a entrar contra o Vasco realmente na mesma seriedade que o Vasco Acho sempre entrou até que contra com a o gente. Odair, que tem uma... Sim, o Vasco sempre entrou contra o Fluminense com essa coisa de não podemos perder pro Fluminense. Eu lembro que tem um amigo meu, o Dedé, que foi atacante do Vasco, o Panterinha. Panterinha. Ele sempre dizia que antes do jogo contra o Fluminense, o Eurico Miranda entrava no vestiário e falava: irmão, vocês podem perder qualquer jogo, hoje não é jogo para perder. Então o Vasco sempre levou muito a sério. Dizem que o Pedrinho tá fazendo isso também, continua com essa coisa. Sim, sim. O Vasco leva o clássico Fluminense a sério, porque entende que é um negócio ali de duas forças que estão no mesmo, no mesmo bolo. A verdade E é o que Fluminense sempre entrou nesse clássico blazer. Tipo, vou jogar bola. Sem criar um clima. Sem criar o clima. E de Então, o anos Fluminense- pra cá- Exatamente. Isso mudou a verdade partir é do que Mário o Bittencourt. clássico você tem que jogar qualquer um com a seriedade. Porque Com certeza. A o gente perdeu o momento- Botafogo um monte assim. Vamos entrar um momento pouquinho no jogo é- também é. de Sim. agora. Não, E eu então, gosto o momento pode até ser muito positivo pra um, é o que não acontece pra esse jogo. Não, pra esse jogo. pouca coisa. Exatamente, pra esse jogo agora é um momento que tá muito parelho, porque o Fluminense vem de uma vitória, o Vasco vem de uma vitória contra o Palmeiras, de um empate ontem contra o Cruzeiro, que até Como merecia. diria nosso parceiro Vini, a energia tá boa pros dois. A energia tá boa pros dois. Não, Então é uma questão que chega assim, qualquer um que ganhar vai ser justo.